Então vamos lá, pessoal. Nossa aula dessa semana, eu vou dar uma revisada com vocês sobre alguns pontos da radioatividade. Nós vamos ver sobre as duas leis da radioatividade, que é a lei de Soddy e a lei de Soddy-Fajans. O que a gente entende como sendo radioatividade, para a gente começar? É a propriedade que alguns núcleos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se tornar estáveis. Então, quando o núcleo de um átomo eles têm uma quantidade muito elevada de partículas, de prótons e nêutrons, isso deixa o núcleo muito instável. Então, para que ele volte a ser estável, ele emite partículas radioativas e ondas eletromagnéticas, né, como se ele expulsasse do núcleo dele essas partículas para voltar a um estado de equilíbrio. E assim ele vai ser estabilizado. A radioatividade ela pode ser natural ou artificial. No caso da radioatividade natural, ela vai ocorrer em elementos que têm geralmente um número atômico maiores que 82, porque tem um núcleo muito carregado, por isso que eles emitem radiação. E pode acontecer de maneira artificial, às vezes um elemento não é radioativo, mas ele é bombardeado com nêutrons e aí ele passa a emitir radiação. A reação que ocorre nessas situações, né, essas emissões radioativas, é chamada de reação nuclear. Para a gente lembrar, nós temos 3 tipos de emissões radioativas: a radiação alfa, né, emissão alfa, ou partículas alfa, que elas são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, como se fosse um núcleo de hélio, que são jogados em alta velocidade para fora de um núcleo instável. Então o átomo elimina essas partículas e ele se livra delas. As partículas alfa, elas possuem uma carga elétrica de mais 2, que é devido aos prótons, e uma massa igual a 4. Então ela é uma radiação um pouco pesada. Então essa partícula alfa, ela tem um poder de penetração baixo. A representação dela, a gente sempre vai ver assim, a partícula alfa com a massa 4 e esse número de prótons igual a 2. A primeira lei da radioatividade, né, chamada de lei de Soddy, que ela foi enunciada em 1911 por Frederic Soddy, e ele determinou o seguinte: quando um núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico vai diminuir 2 unidades e o seu número de massa diminui 4 unidades. Por que isso acontece? Como a partícula alfa ela tem um número de massa igual a 4 e o número de prótons igual a 2, quando ela é eliminada, quando ela é emitida, o núcleo se livra de 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, o número de massa vai ser reduzido, porque a massa de um átomo é determinada pela somatório de prótons e nêutrons. Se ele eliminou 2 prótons e 2 nêutrons, a sua massa vai diminuir 4 unidades. Por que o número atômico vai diminuir 2 unidades? Como a partícula alfa leva com ela 2 prótons, e o número de prótons é o que determina o número atômico, então o número atômico daquele elemento vai diminuir 2 unidades. Como assim? Um exemplo disso, o urânio. O urânio tem massa 235, número atômico 92. Quando ele emite uma partícula alfa, a sua massa, que era 235, passa a ser 231. 235 menos 4, 231. O seu número atômico era 92. Como a partícula alfa levou 2 prótons com ela, 92 menos 2, 90. Então, esse átomo de urânio vai se transformar em tório. Sempre quando um elemento emite partículas, né, radioativas, ele vai se transformar em outro elemento químico, num processo que nós chamamos de transmutação nuclear. Sempre isso vai ocorrer? Sim, se houve alteração no número atômico, o elemento não é mais o mesmo, porque é o número atômico que determina o elemento, que identifica o elemento. Então, você observa que na equação nuclear mantém um balanço de massas e cargas elétricas nucleares. A emissão beta. A emissão beta é constituída por elétrons atirados em altíssima velocidade, velocidade da luz mais ou menos, que é para fora de um núcleo estável.
Mas aí você se pergunta, né? Mas o núcleo tem elétrons? Não. O núcleo não tem elétrons, elétrons ficam na eletrosfera. Então, de onde saem esses elétrons? Os nêutrons. Os nêutrons, eles são formados por um próton, um elétron e um neutrino. Então, quando o elemento emite partícula beta, ele perde a parte do nêutron, que é o elétron e esse neutrino, e o próton fica dentro do núcleo. Por isso que ele perde elétrons de dentro do núcleo. A representação da partícula beta, ela sempre vem com esse -1 e o zero. Zero porque ela não tem massa, é uma radiação que tem uma massa nula, e o -1 porque é a sua carga elétrica, -1. Como não existe elétron no núcleo, ele é formado a partir do nêutron, né? Como eu tinha falado para vocês. Então, um próton, um elétron e um neutrino formam um nêutron. É esse elétron e o neutrino que vai ser mandado embora quando ele emite essa partícula beta. A segunda lei da radioatividade, chamada lei de Soddy, Fajans e Russell, ela determina o seguinte: quando um núcleo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta de uma unidade e seu número de massa permanece inalterado. Por que que o número de massa não vai ser alterado? Porque a partícula beta não tem massa. Então, se ele emitiu essa partícula sem massa, a massa não se altera. E por que que o número atômico vai aumentar ao invés de diminuir, como aconteceu com a partícula alfa? Por uma razão simples. Aquele nêutron que estava no núcleo, quando ele perde o seu elétron e o neutrino, só sobra o próton. Então, o nêutron se transforma em um próton. Então, se aumenta o número de prótons no núcleo, por consequência, vai aumentar o seu número atômico. Um exemplo disso, né, o bismuto com a massa 210, número atômico 83. Quando ele emite a partícula beta, a massa permanece a mesma, era 210, continuou 210, porém o número atômico vai alterar, era 83. Emitiu uma partícula beta, um nêutron virou um próton. Então agora ele tem número atômico 84. Então esse elemento agora é o polônio. Então sofreu a transmutação. As emissões gama. As emissões gama é um tipo de onda eletromagnética semelhante à luz. Não tem massa, não tem carga elétrica, então ela é representada assim, 0 e 0. Quando o elemento emite uma radiação gama, não vai sofrer alteração nem no número de massa e nem no número atômico, porque ela é um tipo de onda, não é uma partícula. Mas sempre que um elemento emitir radiação, ele vai sofrer transmutação nuclear. Por quê? Porque ele nunca emite essa radiação gama sozinha. Ele sempre emite a partícula alfa e a radiação gama, ou a partícula beta e a radiação gama. Ele não emite a partícula sozinha, essa radiação gama sozinha. Então sempre vai ter alteração no elemento, mesmo que ele esteja emitindo essa partícula gama, radiação gama. Vamos fazer um exercício aqui, né? O núcleo atômico de alguns elementos é bastante instável e sofre processos radioativos para remover sua instabilidade. Sobre os 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama, podemos dizer que, ao emitir radiação alfa, um núcleo tem o seu número de massa aumentado. Essa afirmação está errada. Quando emite a radiação alfa, o seu número de massa diminui. Ao emitir radiação beta, um núcleo tem seu número de massa inalterado. Isso está certo. Quando emite a partícula beta, o número de massa não se altera. A radiação alfa é constituída por núcleos de átomos de hélio, certo? Tem massa 4 e número atômico 2, então é um núcleo de hélio. Ao emitir radiação gama, um núcleo não sofre alteração em sua massa, nem na massa e nem no número atômico, então tá certo. Ao emitir radiação beta, um núcleo tem seu número atômico aumentado em uma unidade, correto? É a lei de Soddy-Fajans. Então, sempre que emite a radiação beta, o número atômico vai aumentar uma unidade. Então, estão corretas aqui
Afirmação 1, 2, 3 e 4. Quando um átomo emite uma partícula alfa e em seguida duas partículas beta, os átomos inicial e final têm o mesmo número de massa. Não dá, porque ele vai emitir uma partícula alfa, vai alterar o número de massa em 4 unidades. Mesmo que ele emitir as duas partículas beta em seguida, isso vai ser suficiente para alterar a massa. São isótopos radioativos. Não ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Possuem números atômicos diferentes. São isóbaros radioativos. Vamos prestar atenção aqui na resolução. Eu tenho um elemento qualquer, que eu não sei qual é. Ele emitiu uma partícula alfa e duas partículas beta. O seu número de massa vai alterar, vai diminuir 4 unidades. O seu número atômico, ele tinha um número atômico, diminuiu 2 unidades. Quando ele emitiu a primeira partícula beta, aumentou uma de novo. Quando emitiu a segunda, aumentou de novo. Então, o número atômico vai continuar o mesmo, por causa desse tipo de emissão. Porém, vai ter uma alteração no número de massa. Então, isso aqui vai se tratar de isótopos. Então, eles vão ter o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então, trata-se de isótopos. Ao se desintegrar, o átomo de radônio emite 3 partículas alfa e 4 partículas beta. O número atômico e o número de massa do átomo final são, respectivamente. Vamos fazer essa conta aqui. Então, eu tenho o radônio que está emitindo 3 partículas alfa e 4 partículas beta. O que a gente tem que entender? Cada partícula alfa vai diminuir o número de massa em 4 unidades. Se ele emitiu 3 vezes 4, 12. Então, será 222 menos 12. Cada partícula alfa diminui o número atômico em 2 unidades. Como ele emitiu 3 vezes 2, 6. Então, 86 menos 6, 80. Só que agora ele vai emitir 4 partículas beta. E cada partícula beta aumenta o número atômico em em uma unidade. Então, se ele estava com o número atômico 80, mais 4, 84. Então, aqui, né, 86, 3 vezes 2, mais, que dá 6, mais 4, x, né, menos 1. E aqui, 86 menos 2, seu número atômico. No final, eu vou ter um número atômico igual a 84. E 222 menos 12, 210. Então, aqui o meu número de massa 210 e meu número atômico 84. Então, a alternativa A. O exemplo 4. Na transformação do urânio 238 em chumbo 206, quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram emitidas por átomo de urânio inicial? A primeira coisa que a gente tem que pensar é na massa, porque a partícula beta não altera a massa. Então é mais fácil a gente ajustar com a partícula beta depois. 238 menos 206, vamos lá. 238 menos 206 vai dar 202. 238 menos 206 igual a 32. Então, o seu número de massa vai diminuir 32 unidades. Se cada partícula alfa diminui 4 unidades, 32 dividido por 4, 8. Então, eu já sei que o número de partículas alfa emitidas foram 8. Cada partícula alfa diminui o número atômico em 2 unidades. Se ele emitiu 8, significa que vai diminuir 16. Então, 92 menos 16 .
92 menos 16, né? A gente vai ter um número que não é o número desejado. Aí é só emitir as partículas beta para ajustar e chegar nesse número de 82. Então, vai ter no total 6 partículas beta. Na família radioativa natural do tório, parte-se do tório 232,90 e chega-se no chumbo 208,82. O número de partículas alfa e beta emitidas no processo são, respectivamente, mesmo jeito daquele anterior. Então, a gente primeiro ajusta o número de massa, depois a gente mexe com o número atômico. Se eu tinha 232 e me sobrou 208, quantas partículas ele vai ter que emitir? Vamos fazer as contas. Ele vai ter que diminuir o seu número de massa em 24 unidades. 24 dividido por 4 são 6 partículas alfa. Cada partícula alfa diminui o número atômico em 2. Se foram 6, 6 vezes 2, 12. Então, 90 menos 12 vai dar 78. Então, como o número final deu 82, ele vai ter que emitir 4 partículas beta para aumentar 4 unidades e assim chegar no número de 82. Então, 4 partículas beta e 6 partículas alfa. Dada a série do urânio abaixo representada, assinale a alternativa que representa, respectivamente, o número de nêutrons, prótons e elétrons emitidos na desintegração de um núcleo de urânio 238 até o chumbo 206. Então, aqui, mesmo esquema. 238, né? Para chegar em 206, ele tem que emitir 8 partículas alfa, que vai diminuir 32 unidades, 32 dividido por 4, a 4 partículas alfa. Se ele emitiu 8 partículas alfa, 92 menos 16, 78. Então, para chegar em 82, ele vai ter que emitir 6 partículas beta. Então, o número de nêutrons, 8 vezes 2, 16. Por que esse 8 vezes 2, né? Das 8 partículas alfa, é a alfa que tem nêutrons. Então, 8 vezes 2, 16. Número de prótons, 16. E o número de elétrons, no caso, os elétrons saíram da partícula beta, então 6. Os nêutrons e os prótons, eles foram eliminados na partícula alfa. A partícula alfa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Como ele emitiu 8 partículas alfa, então ele eliminou 16 nêutrons, 16 prótons. Os elétrons são eliminados na partícula beta. Como ele emitiu 6, perdeu 6 elétrons. A correta é a letra B. O poder de penetração dessas emissões radioativas. A gente já viu isso na aula passada, mas vamos revisar. A radiação alfa, ela é barrada no primeiro obstáculo, a folha de papel ela não consegue atravessar. A radiação beta, ela consegue passar pela folha de papel, mas é barrada na placa de chumbo. E a radiação gama, que é a mais forte, né, só lá no chumbo que ela vai ser, vamos dizer assim, ela vai ser barrada. É uma radiação muito mais potente. Então, meninos, o que eu tinha aqui falar com vocês essa semana era essa parte, né, de leis da radioatividade, fazer alguns exemplos com vocês. Vocês têm a opção de responder as atividades dessa semana pelo link que eu postei para vocês, na folha impressa ou no caderno, como você preferir. Se responder na folha no caderno, tem que enviar as fotos no Class. Se responder pelo link, não tem necessidade. Lembrando que essas devolutivas, elas valem 3 pontos e a prova que vocês vão fazer essa semana, 8 pontos. Vocês estão ganhando um extra aí, que foi meu combinado com vocês. Então, na semana do dia 9, a gente retorna para as nossas aulas pelo Meet.